Oi pessoal, aqui é o Kleber Fak do Miojo Indie. Aqui é a Heloísa Cleaver, que trabalha na Balaclava Record. E eu sou o Nick Silva, que trabalha no Monkey Bus. E você está ouvindo a primeira edição do programa Vamos Falar Sobre Música. No nosso podcast a gente vai discutir sobre música. Toda semana um tema diferente, falando sobre os mais variados assuntos. Mas para essa primeira edição a gente trouxe o tema: o que faz um disco um clássico? Então eu trouxe aqui uma pequena pauta sobre o programa, que é: o tempo é um componente fundamental? Um disco inicialmente odiado pelo público e crítica pode se transformar em uma obra cultuada? De grandes exemplares da música popular brasileira ao trabalho de veteranos da música internacional, quais são os principais elementos que contribuem para o fortalecimento de uma obra? Elô, o que é um clássico pra você da música? Meu, essa pergunta é meio difícil, né? Ela é meio tricky, assim, porque tudo na música ela é muito relativa. Tipo, eu sempre baseio qualquer pensamento a partir disso. Mas eu acho que pra mim um clássico é um disco que ele é atemporal, assim. Que você ouve em qualquer momento. Lógico que você vai levar em consideração, tipo, não, esse disco foi feito em 1970, 2000, sei lá. Mas que ele fala sobre coisas que você se identifica em qualquer época, sabe? Fala sobre coisas que ainda fazem sentido, que, então, sei lá, independente da tecnologia que eles tinham, eles fizeram algo que realmente era genial, sabe? Então, o Sgt. Pepper do Beatles, tipo, eles tinham uma tecnologia que, se a galera fizer hoje, ainda vai ser meio genial, sabe? Então, acho que trabalha, sei lá, pra mim, o que é um disco é mais a questão da atemporalidade, assim, na minha opinião. Bom, pra mim eu vou com duas definições, que são de definições do dicionário, que é disse a obra ou autor, que é um estilo impecável e constitui modelo digno de admiração e que é autorizado por autores considerados modelares. Então, pra mim tem isso, assim, algo que é meio precursor, assim, que vai ditar o rumo das coisas aqui pra frente. Mas aí eu pergunto, um disco clássico, ele precisa ser bom? Porque a gente pode pegar uma série de discos, por exemplo, dos anos 80, que são claramente trashes, fizeram um sucesso na época, mas hoje em dia a gente fala assim, meu Deus, porque as pessoas ouviam isso. Mas você fala, nossa, isso é um clássico, né? Tipo, você lembra disso com um certo, mais emocional a parada, assim. Tipo, eu acho que entra muita coisa em consideração. Eu acho que tem algumas coisas que são precursores, tipo, sei lá, o disco do Kanye West. Tipo, é um clássico porque é o começo de várias coisas, sabe? Agora tem muitos clássicos que são trashzeira, mas que não deixam de ser clássicos. Mas eu acho que são trashes, assim, nessa questão de atemporal, sabe? Você ouve em qualquer momento, você fala, nossa, isso é muito bom, muito trash, muito engraçado. Mas você sempre dá risada, seja nos anos 80, 90, ou tipo 2030, eu acho que todo mundo vai continuar dando risada, sabe? É que eu não sei, assim, pra mim a questão do clássico tá muito ligada a essa questão mesmo de ditar o futuro, assim. Tipo, você for nem que pegar... seja um futuro temporário, curto. Se for ver, sei lá, tipo, o trap que tá rolando agora, tipo... Certo. Deve existir um clássico dentro do trap que foi o primeiro disco ali que ditou o rumo do que vai seguir, sei lá, até daqui a 5 anos, quando vai acabar, provavelmente. É, que tem umas coisas que duram muito pouco tempo, né? Sim. Tipo, umas modas de música, por exemplo, assim como é o trap. A gente pode falar que, então, a influência desse disco é um dos... Se a gente for montar uma estrutura do que define um clássico, a influência seria um desses componentes principais? Eu acho que sim, e também entra o lado dele ser muito bom. Ele tem que ser, tipo, não digo genial, porque, sei lá, dá pra contar no dedo os discos geniais, mas esse parâmetro de bom, por exemplo, vamos pegar um disco que é mega influente hoje, que é mega adorado e que serviu de inspiração pra muita gente, que é o The Velvet Underground de Nico. Na época que o disco saiu, foi um puta fracasso de vendas, teve devolução do disco, nossa, tipo, aos montes. Né, e só que a partir dos anos 70 teve uma galera por exemplo, a galera do pós-punk inglês, uma galera do pós-punk nova-iorquino que começou a redescobrir o disco. E anos depois, o grande público, hoje em dia, todo mundo reconhece a capa do disco, tipo, reconhece algumas... Todo mundo conhece Sunday Morning, sabe? E então, tipo assim, acho que o tempo é um componente muito fundamental.
às vezes a gente não tá preparado pra ouvir um disco na época que ele foi lançado, sabe? A gente tem uma porrada de discos que hoje a gente considera como clássicos. Por exemplo, Araçá Azul, do Caetano Veloso. É um disco mega experimental, é um disco que ele tava assim, vinha numa sequência de discos muito bons, muito elogiados. Quando o disco foi lançado, ninguém entendeu nada. Ninguém curtiu nada. Tipo, galera devolvia o disco na loja, sabe? Em 1973, eu acho. E hoje tem uma porrada de bandas que falam, não, Araçá Azul, meu Deus, tipo, o melhor disco do Caetano, sabe? Mas eu acho que vem muito dessa questão... Eu não sei, eu tenho muita dificuldade em acreditar essa coisa de... Ai, não era da época, sabe? Tipo, tava além da sua época. Porque é um pouco, né? Tipo, meio se achar assim... Não, tipo, eu sou um cara que estou, sei lá, além da minha época. Não sei, eu tenho um pouco de dificuldade de realmente acreditar nisso. Porque todo mundo tem as mesmas referências, né? Todo mundo... Não necessariamente todo mundo ouve as mesmas coisas, mas... Acho que vem muito das pessoas estarem preparadas pra ouvir uma coisa, sabe? Ou o que tá tendo no mundo pop naquele momento. Tipo, é toda uma grande construção cultural em volta de tudo. E daí vem um cara faz um disco bizarro que, na real, é só bizarro, tá ligado? Tipo, é só um negócio meio de doidão, mas que tudo tem seu sentido, né? Tipo, um negócio de doidão, mas daí demora um tempo pra você realmente entender, sabe? Demora mas um tempo pra você... Às vezes, tem essa questão de, tipo assim... a questão de que torna o que difere um clássico de um disco cult, por exemplo, entendeu? Talvez, é verdade. Tem o disco... Mas é o tempo, talvez. Sim. É o tempo, realmente, porque quando sai, quando lança, tipo... Que nem esse do Caetano, era um disco cult que depois virou algo super, né? Tipo, que a galera tem essa nostalgia desse tempo, Você né? pega a lista da Rolling Stone preciosismo, assim, sabe? Sei lá. Ele tá em todas as listas de, tipo, discos brasileiros mais importantes. Ele tá lá, sabe? Ele tá lá. Mas tem várias coisas muito pop. Tipo, na verdade, eu não sei, por exemplo, o que a gente listou aqui. O Seu Acabou Chorar foi um disco que, na época, quando ele foi lançado, ele era um disco que todo mundo ouviu. Mas eu imagino que sim, tá ligado? Eu imagino que era um puta de um hit da época. É um disco bem assim, recebido, sabe? né? O Transa foi bem recebido. O Transa foi bem recebido. Daqui tem uns gringos Pra quem também. tá ouvindo, a gente fez uma lista, assim, desde 1960 até os anos 2010, onde a gente pegou os discos mais bem avaliados pela crítica no Best Ever Albums, que é um compilado de listas de tudo. A gente pegou, assim, uns 5 discos, incluindo discos internacionais e nacionais. E aí a gente foi vendo que quais são discos que hoje em dia são considerados clássicos, né? E tem vários discos, tipo, esse me parece que gira mais em torno do rock, né? Sei lá, das coisas que eram meio pop no momento, porque nos anos 60 foi um grande momento de rock, Beatles, tipo... Rolling Stone, né, nos anos 70, 80, mas você tem muita produção, por exemplo, de rap nos anos 70, 80, que daí só foi ser mesmo contemplado nos anos 90, 2000, sabe? Tipo, que só virou pop, tipo, música pop mainstream nos anos 80, 90, sabe? Sim. Mas isso, a questão de, por exemplo, assim, eu consigo ver uma linha bem clara do que é um disco clássico pra crítica e um disco clássico pro grande público, sabe? Ou pra, tipo, pessoas mais que, sei lá, pessoas, por exemplo, que produzem som rap. Tipo, as referências de discos clássicos pra eles são totalmente diferentes, assim. Às vezes eu vejo uns vídeos de uma galera que faz rap e fala uns rappers, tipo, não, esse cara dos anos 70, 80, que eu não tenho a mínima ideia. Que é mais calcado no soul, no funk ou no próprio jazz, umas coisas. né? E esses são grandes clássicos, são grandes referências, tipo, as coisas que eles sampleavam, sabe? Sim. Tipo... Mas que realmente não era mainstream, porque na época todo mundo tava olhando pra, sei lá, rock, coisas, sei lá, tipo, desenvolvidas por artistas brancos, sabe? Não sei. Então, os clássicos, pra mim, tem muito essa coisa também de nicho, né? Tipo, cada nicho tem seus clássicos. Tem os grandes clássicos, tipo Beatles, Pink Floyd, The Clash, tipo, umas coisas assim. E daí eu acredito que cada nicho tenha seu clássico também, assim. De falar, nossa, tipo, isso mudou a música eletrônica. Eu acho que pode ser uma coisa até meio regional, por exemplo, assim, eu sou do Paraná. E eu acho que lá vai ter um disco de que você, putz, isso aqui é um clássico da música paranaense. E eu não tenho a mínima ideia do que é. Exato, nunca ouvi, tipo, mas Nunca tem um culto aí. Engenheiros do Havaí? Cara, eu vou te falar que Engenheiros do Havaí, no Rio Grande do Sul, é uma coisa mega cultuada, assim, como Skank é pra Belo Horizonte, como Nação Zumbi é em Recife, na região de Pernambuco e todo.
Então eu acho que cada região tem seus pequenos clássicos, Sim. assim, sabe? Esquecidos, perdidos por aí. Com Mas- certeza mudou a cena local, assim. A Mas tem uns galera que deu uma ultrapassam isso, Tem uns que sabe? ultrapassam, com certeza. Pega, por exemplo, assim, o Nevermind no Nirvana. Era uma coisa que tocava na MTV na época. Era uma Total. coisa que... Mas que continua reverberando até hoje. Todo mundo... Acho que as primeiras lições de rock, que quando você começa a ouvir música, todo mundo... Não, eu acho que isso é meio que um clássico, sabe? Quando você começa a ouvir música, são os discos que as pessoas vão te apresentando. Você precisa ouvir isso. E eu acho que aí a gente poderia listar alguns discos que são... O que a gente considera que são os grandes clássicos de todos os tempos? Eu ia começar pelo próprio... Você falou do Sgt. Peppers. Ah, total. Pra mim é total. É um clássico, assim. E também em questão de... que nem o Nick falou dessa coisa de ser um começo de uma brisa, assim. Os caras brisaram em questões técnicas, de usar o estúdio de uma outra maneira, O estéticas. encarte pensado. Então, é um grande precursor mesmo, assim, em questões de como que é um disco, né? De como você vai criar um disco e como você imagina ele. Tem a música do começo, que daí ela fecha com o final, sei lá, Tudo sabe? conectado. Tudo muito conectado. Você usa samples, tipo, de uma maneira totalmente analógica. Isso é muito louco, sabe? The Dark Side of the Moon. Pode crer. Eu não entrei muito nessa brisa, mas eu consigo entender que é um... Eu fecho o olho assim, se alguém me falar, me diga, sei lá, 5 discos clássicos, vem esse, mas o The Dark Side of the Moon, assim, é meio que um conjunto, né? É a capa, é a música, é o estilo de gravação, show, é a letra, a proposta, o que tinha de contexto político por trás Total. disso tudo, é uma conjunção de fatores, né? E é engraçado que nessa coisa de fechar o olho e ver os 5 mais votados pelo brasileiro médio aí, é tudo tipo rock anos 60, 70. Tipo, sei lá, de Raul Seixas, 10 Cazuza, listas, 8 vão ser, tipo, Legião dessa Urbana, época. é. E é engraçado porque, tipo assim, existe clássicos de pop, por exemplo, Thriller do Michael Jackson, Eu ia falar, sabe? eu listei, tipo, Like a Prayer da Madonna. É, cara, ligado? é tipo muito abrangente. Pra mim assim. é um clássico. Mas também, sei lá, eu converso com meu avô, um clássico pra ele é tipo Ella Fitzgerald, sabe? É Tipo verdade. Frank Sinatra. Tipo, Frank Sinatra é muito babado, é muito legal, sabe? A voz dele, assim. Então também é uma questão de geração, total. Mas, tipo, Tom Jobim, ele mudou o jeito de pensar, Sim, sabe? Pega um De- Wave, porra, puta É, disco João foda. Gilberto, é muito clássico. E é muito. Acho que não tem ninguém, sei lá, velho. Se eu achar alguém que fala, puta, não curte João Gilberto, fala, porra, você tá chapando, sei lá, porque o cara é muito percursor, assim, ele é muito fodido, sabe? E nisso vocês acham que um clássico, ele pode perder seu posto ao longo do tempo? cara, acho que um disco pode envelhecer mal, assim, tipo, principalmente por temas, assim, acho que... A gente tá passando, por exemplo, numa onda de rever aspectos machistas, racistas, sobre diversidade em vários aspectos, né? Eu não sei, eu não consigo pensar em algum disco que meio Eu não consigo que pensar em um também. Eu acho que. caiu disso. O que acontece muitas vezes é uma revisão de temas. Por exemplo, o Criolo fez isso recentemente com o primeiro disco dele, que ele mudou, ele tinha uma rima transfóbica e ele adaptou quando o disco foi relançado. O Racionais, por exemplo, eu sei que cortou algumas músicas de shows, ou alterou alguns versos, sabe? Sei. Tem rolado uma revisão, mas são de artistas recentes. É que eu não sei de pegar uns discos antigos. Tem uns discos do Led Zeppelin, por exemplo, que são clássicos, mas tem umas letras de um conteúdo extremamente sexista ali, sabe? E eu não sei, será que não são só discos recentes que a gente consegue perceber isso e alterar? Porque senão a gente começa naquele, mas era um disco que era produto da sua época, sabe? Eu acredito um pouco em produtos da sua época, não que você possa tirar, tipo, totalmente a culpa da pessoa, mas eu boto fé em produtos da sua época. Mas eu acho que também artistas recentes, eles são mais jovens, né? Então o Criolo também, se ele não bancasse e falasse, não, sabe, eu posso mudar, eu sou aberto o suficiente pra aprender e mudar, sabe? Umas coisas assim. Eu acho que ele tem o papel de fazer isso, ele não poderia não fazer, sabe? Ele tá ativo, ele tá cantando, ativo, né? ele é um cara que... E acho que às vezes, sei lá, mesmo que a pessoa não acredite 100% nisso, pelo menos alguém vai chegar e falar, tipo, ó, não fala isso porque, sei lá,
é ruim pro seu público. É uma questão de pra sua relações obra, coisa públicas, assim, É mais sabe? o dinheiro ali do que não é qualquer outra coisa, do que uma a questão de, tipo, transformação. nossa, gente, realmente eu errei, sabe? Eu acho que é uma questão de alguém falar pra ele, falar, pô, então, acho melhor você mudar. Aí o pessoal vai achar foda se você mudar. Pode ter acontecido essa conversa, assim, com ele, não sei dizer, sabe? Mas... não consigo pensar em muitas, mas com certeza muita música de rock deve ter pelo menos muita piada, tipo, homofóbica, sabe? Muita piada. Tipo, Aerosmith, tipo, Dude Looks Like a Lady, sabe? Sim. Sei lá, umas coisas, tipo, que são muito pequenas, não necessariamente, sabe? Que machuca muito, Vale mas... tudo do Tim Maia, sabe? Vale Só tudo não do pode Tim Maia, ver isso é perfeito, homem com isso é homem, mulher perfeito. com mulher, sabe? Exatamente, tipo, E é porra. engraçado, eu tava ouvindo esses dias, eu repeguei pra ouvir a Sandra de Sá em começo de carreira, né? Ela é lésbica, né? Ela Ela é, assumidamente, Sandra né? E ela canta Vale Tudo, assim, eu Sério? fiquei numa contradição, meu Nossa, Deus. que bad. Mas era tipo anos 80 e era outra pegada. Eu acho que as pessoas não se ligavam muito nisso, sabe? Eu acho que não era debatido, né? Não era uma coisa que você falava, nossa, isso talvez seja meio chato, sabe? Acho que era mais pela... Ai, fez sucesso, vai aí, se vira, saca? até música, tipo, meio que você canta na escola, né? Tipo, qual é o pente que te penteia? Sabe, umas coisas assim? É verdade. Que daí você vai com, sei lá, 14 anos de idade, você fala, caralho, tipo, Raimundos, que é gente. isso? Raimundos tem muita coisa que eu fico pensando, nossa. E é um puta disco clássico É um do rock dos anos clássico. 90. Acho que todo mundo quando fala, vai falar o Nação Zumbi e Raimundos, né? Aham. Aí você vai pegar as letras e falar, ai, caralho. É mó feio. Não dá. É, tipo, é muito deselegante, sabe? Mas é isso, é produto do seu tempo, é só uns caras que são muito machista escroto. Tipo, não sei dizer, porque a galera consumiu e consumiu muito, assim, gostou muito. Então é um pouco, sei lá, uma discussãozinha, né? Você falou de produto do tempo, eu fiquei pensando assim, a partir de que momento a gente consegue perceber um disco como um disco clássico, sabe? Por exemplo, o Acabou Chorar, que a gente falou há pouco. Do momento inicial que ele foi lançado, ele já virou um clássico? Demorou um tempo, sabe? Foi uma outra geração que considerou ele um clássico? Não sei, isso é uma boa pergunta, assim. Eu acho que deve ter sido uma outra geração. Eu acho que nenhum disco nasce clássico. Acho que ele vira um clássico, tipo um vinho, assim. Ele vai Eu vou discordar. amadurecendo com o tempo. Eu vou discordar por causa... Por exemplo, a gente tá num momento em que o rap tá em muita ascensão. O Kendrick Lamar, tudo que ele lança, me parece que já é um clássico. Ele já nasce como um clássico, entendeu? Você pode não... Você não precisa gostar. Você... Não, nem isso. talvez Eu adoro Kendrick. Não, mas assim... É aquele negócio de, tipo, eu não gosto... eu gosto, Kendrick Lamar, gente. Mas é aquele negócio, tipo... eu não gosto, mas eu entendo, entendeu? E meio que tudo que o Kendrick lança, pra mim, já é um clássico automático. Vocês não têm essa percepção? Eu acho que eu tenho essa percepção, mas ao mesmo tempo eu também sinto que só o tempo dirá, sabe? Sim. Tipo, de acordo com tudo que também que tá sendo produzido, as coisas que vão ser produzidas depois, tipo... Tudo que ele lança eu acho que tem mó buzz, eu ouço, eu acho foda, eu falo, nossa, pode crer, sabe? Mas parte de mim fala assim, nossa, vamos dar um tempinho e ver o que acontece, sabe? Será que eu acho que essas listas de, tipo, os melhores discos do ano, eu acho que mais os melhores discos da década, sempre que vai virar uma década, todas as publicações fazem suas listas, sabe? Eu acho que isso é meio que um ponto de separação, porque ali você pega todas as pessoas que trabalharam durante esse período fazendo a cobertura desse período musical e falam, gente, o que foi melhor que a gente extraiu daqui, saca? Acho que ali você tem uma primeira leva de clássicos. Eu acho que quando essa lista for ser revista daqui uns 10 anos depois do lançamento dela, eu acho que ali a gente começa a extrair, esse disco aqui Esse continuou. realmente continuou. Esse aqui continuou, sabe? Você tem, tipo, um disco, sei lá, tipo o Scorpion do Drake, sabe? Talvez ele não é um clássico nesse sentido, tipo, precursor como o Kendrick, mas ele ultrapassou todas as barreiras de streaming, sabe? Então, isso é um clássico. Mas aí ele é lá. um clássico ou ele é um disco de métricas e de números, sabe? Não sei, tipo, eu realmente não sei, assim, mas eu também fico pensando nos sons que eu ouço e quais são realmente, sei lá, chegam nessa estética que o Drake chega, sabe? Sei. Tipo, esses limites que ele trabalha. Eu não consigo pensar, mas eu também não sou grande entendedora de, sabe, R&B, rap, tipo, tudo. Porque eu fico pensando nessa questão de números, por exemplo, a gente vai pegar os discos brasileiros mais vendidos de todos os tempos. A gente estava conversando antes de começar o programa. São todos discos de axé e pagode dos anos 90 gravados ao vivo. Hoje sertanejo, com certeza. Exatamente. São tipo os grandes vendedores.
são clássicos? Sei lá, então, tipo, Sandy Júnior. É um tipo, eu acho que se você perguntar pra alguém da nossa cidade, tipo, Sandy Júnior, As Quatro Estações, foi um clássico. Porra, lógico. Tipo, o primeiro disco, sei lá, do Ruge, é um clássico. Clássico. Tipo, mudou de alguns aspectos pra essas pessoas, sabe? Mas acho que, será, Marília Mendonça vai ser um clássico Eu pra acho. muita gente. Ah, ela vai, poderosíssima. Ela é maravilhosa, Nossa, tipo, ela realmente vai ser um grande clássico. Mas será assim. que aqui, aí entra a questão, é o disco, porque tipo, os discos dela são todos discos gravados ao vivo, ou ela tem singles, né? Ou é o disco, ou é a personagem, a pessoa Marília Mendonça que vai ser essa personagem clássica, um personagem importante, entendeu? Eu acho que tem uma separação aí. Pensando que o disco não é pensado como uma obra, não é feito de fato como uma obra, né? Tipo, pensado começo, meio e fim. Eu acho que a persona se sobressai à obra. Então, a pessoa dela ser uma pessoa forte, de ter uma mensagem empoderada e tal, eu acho que é muito mais importante do que um disco fechado em si. Então, eu não sei, eu não conheço muito dela, mas eu acho que você nunca vai falar, tipo, a Marília Mendonça do disco X é muito melhor que do disco Y. Do disco sabe? pode crer. Não. Eu só curto a Marília Mendonça de 2011 até 2013, que era a fase grunge dela. Mas com certeza, tipo, eu acho que também mudou muito a percepção de single. Então, provavelmente você pode falar, putz, eu curto muito mais a Marília Mendonça do Infiel do que, sabe? Tipo, eu acho que você pode fazer essas referências de single, porque a gente entrou numa cultura de singles single. Clássicos, tem clipes clássicos, sabe? Tem a cultura do clássico coisas. é muito grande. É muita coisa que pode ser... Não são só discos clássicos, é verdade. É o clipe, tipo, Thriller virou um clássico muito por causa dos clipes também, sabe? Sim, Sei lá, claro. tipo, também foi o começo dessa coisa de apostar em clipe, né? Não sei, do audiovisual. Então, eu acho inclusive, apesar de eu discordar da questão da métrica de um clássico ser o quanto vende, o Thriller foi um dos discos que mais vendeu na vida. É o mais vendido, não é? Acho Até que hoje Você falou antes de obra fechada, de obra como um todo, né? De uma estrutura, de você pensar na poesia, de pensar no ritmo. Mas tem coletâneas que são coletâneas clássicas. Por exemplo, o meu primeiro contato com o Queen foi com, tipo, as coletâneas do Queen, saca? E não deixa de ser um clássico. Se você for pegar, por exemplo, Madonna, tem uma porrada de, tipo... Todos esses artistas grandes têm pelo menos uma coletânea ali poderosíssima que é meio que a porta de entrada pra você ter acesso a ela, não? Eu acho que são discos importantes, as coletâneas, mas elas, tipo... Não sei se elas dizem tudo que um artista é só a partir daquilo, tipo, cristaliza uma fase de um artista só com aquilo. Acho que um álbum tem esse papel de pegar e falar, tipo, ó, esse aqui é o que era o Queen nos anos X, sabe? Tipo, então, sei lá, eu acho interessante as coletâneas, mas acho que elas não merecem esse título de clássicas porque elas não são um álbum, tipo... Mas, por exemplo, tem algumas bandas... Eu não lembro agora qual que é a banda punk que teve isso... Que a banda acabou antes de lançar algum disco e, tipo, o grande material deles é uma coletânea. Eu não tô lembrado agora qual banda que é. Mas é meio isso, tipo assim, é o seu único registro que você tem, é isso aqui. É um clássico, cara. Mas daí, nesse caso, essa coletânea é tudo que eles tinham, então Entendi. ok. Daí Então acho que faz sentido. Agora você pegar toma o papel. 20, 30 anos de uma banda, reduzir em 10 músicas e falar que, tipo, ok, você só tá pegando o melhor deles, mas, sabe, tipo, um disco não é feito... Ok, só de um hits, disco bom né? é só feito de música boa, mas, tipo, nem todo disco é só 10 hits, sabe, tipo... Eu acho que tem muito disco bom que tem música ruim também, sei lá. Tipo, gosto muito de muito artista que eu não gosto de todas as tracks, sei lá, sabe? Então, eu acho mó legal a coletânea. Eu acho que é um negócio muito dos anos 90, assim, que a gente ouvia as coletâneas do Tim Maia. Eu comecei a ouvir Rita Lee pelo Greatest Hits dela, tipo, pesado, assim, sabe? E daí disso eu fui desvendando os outros discos e fui, sei lá. Lembra aquelas coletâneas Millennium? Exatamente. Todos os grandes brasileiros tinham uma coletânea Porque Millennium. ela era um compilado dos grandes clássicos desse artista, sabe? Não era só brasileiro, né? Era tudo. Era tudo. Pode crer. Eu não lembro. É que eu lembro de ter um na minha mão do Tim Maia. Eu tenho do Cazuza, eu lembro do Cazuza, assim, que tinha... E era entrecortado com umas faixas ao vivo e faixas de estúdio, sempre. Exatamente, Gente, uma pergunta pra vocês. Qual que é o maior clássico de todos os tempos pra vocês? Isso é meio tricky.
Nick, qual que é o seu grande clássico? Cara, eu não sei, acho que Sgt. Peppers do Beatles. Porque, sei lá, tipo, ele foi precursor de muita coisa, né? Mantendo aqui o que eu falei no começo. E sei lá, ele sugeriu muita coisa, tipo, na forma de, sei lá, fazer vídeo de música, que é uma coisa que, sei lá, dali a uns 10, 15 anos ia estar, tipo, grande já. Eles sugeriram uma forma nova de gravar, tipo, música, tipo, o que fazer em estúdio e tal, de ter um conceito. E logo depois surgiu o Pet Sounds do... Não, você tá errado. Veio antes? O Pet Sounds que é o grande clássico, ele que veio antes. O Pet Sounds é de 66. Inclusive era o disco que eu ia Pet falar Sounds que tá 67. Tá 67? Não, é o Revolver 60. É o Revolver 66, Tá. Pet Sounds 67, e o Sgt. Peppers em 67 também. Mas meio que são discos que de alguma forma se completam, né? Eu gosto mais pra mim é o Pet Sounds, ele é o meu disco favorito da vida. É o disco que se eu pudesse... Escolhe um disco e vai pra uma ilha deserta morrer sozinho ouvindo isso, sabe? Nossa, esse disco é maravilhoso. Eu acho muito maravilhoso, assim. Vocês já assistiram o filme do Brian Wilson? Sim, muito bom. É Love and Mercy. Love and Mercy. É maravilhoso, mostra, tipo, são duas fases, assim. Mostra o processo de produção do álbum e anos depois, quando ele já tava, tipo, com problemas mentais, meio que na mão de um psiquiatra golpista, tipo, meio que tinha o psiquiatra meio que tomou o domínio dele. Pode crer. Enfim, mas eu acho que é um disco maravilhoso, porque ele tem aquela coisa da experimentação, só que ao mesmo tempo ele é um disco extremamente pop, e ele tem uso de sons de animais dentro, ele levou animais vivos, tipo, cavalo pra louco, dentro né? de estúdio, eu acho isso uma coisa meio absurda, saca? E, por sinal, é outro disco que foi um puta fracasso de vendas, tanto que a gravadora tirou o controle do Brian Wilson logo na produção do disco seguinte, mandou eles gravarem uma coisa que era mais próximo daquele som praiano, litorâneo que eles vinham fazendo, né? Sei lá, eu fecho os olhos e eu imagino esse disco, porque só a capa dele, que são eles dando comida pros animais, saca? Todas as músicas, cada música ali pra mim, toda vez que eu paro pra ouvir, eu falo... Caralho, isso aqui é muito foda. E aí eu começo a perceber coisas que estão nele dentro de vários outros artistas que eu gosto. Tipo, eu ouço Arcade Fire, eu consigo perceber alguma coisa aqui. Eu ouço Vampire Weekend, eu consigo perceber outra coisa pesado, aqui, sabe? Então, pra mim, ele é o grande clássico, assim, de todos os tempos, assim, de música. E pra ti, Elo? É difícil escolher um, né? Até porque a gente gosta de tanta coisa. Mas se eu tivesse que escolher um, assim, pensando nessa coisa clássica, eu teria que escolher o João Gilberto, assim, do Chega de Saudade, que eu gosto muito. E comecei a tocar violão por causa desse disco, eu comecei a cantar por causa desse disco, tipo, eu comecei a fazer tudo relacionado à música por causa desse disco, porque eu achei muito fofo, sabe? Ele é um disco relativamente desconhecido do grande público, você não tem essa noção? Eu acho que, talvez, mas eu acho que as músicas individuais as pessoas conhecem, sim. Sabe? Então, daí também porque elas foram extremamente regravadas, e daí você teve... A obra se dissolveu em outros trabalhos, ela né? se dissolveu muito, daí você teve Gilberto Gil cantando, sabe? Você teve o Caetano Veloso, você teve muitas mulheres cantando. Eu acho que também muitas músicas nem são do João Gilberto, né? Só tipo a questão da releitura que ele fez, que foi o começo dessa questão do samba no violão, que ele fez essa questão da percussão nas cordas, sei lá, eu achei muito legal. Só ele ter pensado nisso e essa coisa muito intimista, né? Porque o violão pra mim é um instrumento intimista, tipo... E ao mesmo tempo tão amplo, né? Não, ele é muito amplo e é muito interessante, assim, o violão, porque também a galera leva no luau, a galera não sei o quê, e você pode, tipo... Tem ele de nylon, tem não sei o que, sabe? Mas não sei, o violão pra mim, talvez seja por causa desse disco, ele é uma questão muito intimista, tipo, às vezes uma coisa muito solo também. Então eu imagino nesse disco ele tocando sozinho e gravando e meio que odiando o que as pessoas estão ouvindo, sabe? Tipo, meio essa noção, assim, de você gravar e não gostar que ninguém ouça. E eu gosto muito desse mood, então eu acho que teria que escolher esse, assim. Incrível. Sim. Gente, pra fechar, eu queria fazer uma brincadeirinha aqui. Lá vai. Eu vou pegar vários... Pra gente brincar com esse contexto de já é clássico, não é clássico. Peguei uma lista aqui de vários discos dos anos 2010, que é uma coisa mais próxima da gente, pra gente pensar, é um clássico já ou ainda não? Ai. Tô nervosa. The Suburbs, Arcade Fire.
Ai, pra mim é um clássico. Cara, não sei, eu acho um disco muito bom, mas não sei se eu considero um clássico, acho que não. Meu, eu não Não. ouvi, não entrei. Já ouvi esse disco, mas ele não me pegou, assim, de um jeito, sabe? Mas o Tipo, Funeral é um clássico. Eu acho que talvez mais que The Suburbs. Mais Suburbs. Mesmo ele tendo ganho um Grammy, é o valor. Tipo, putz, o disco ganhou um Grammy, mas aí Sam Smith ganhou também, né, gente? Tanta Então, gente o que é ganhou, um clássico? Taylor Swift ganhou também. My Beautiful Dark Twisted Fantasy, do Kanye West. Pra mim, esse é... Pra mim, Sim! esse é também pesado. Amo, É amo pesado, Sam. esse disco eu fiquei muito em choque quando eu ouvi. To Pimp a Butterfly, do Kendrick Lamar. Ah, eu acho que é também. Eu ouvi mais o Mad City, assim, É pra meu falar bem a favorito, verdade. é meu favorito dele. Eu acho que talvez seja meio novo demais pra ser considerado um clássico, mas... Puta, é um disco foda. Engraçado que durante a realização da pauta, né, eu fui atrás do o que faz um disco clássico. E aí eu peguei uma matéria da Complex, que é uma revista especializada em hip hop, né? E teve até um trechinho aqui muito legal que eu separei, que é de um cara chamado Brandon Klingenberg. Ele fala assim: clássico é uma palavra usada exclusivamente para falar com outros fãs. É um termo para criar consenso e não atribuir valor. Se algo é ou não um clássico, não é realmente sobre se é bom e certamente não tem muito a ver com o seu favoritismo pessoal. Em vez disso, é uma maneira de falarmos sobre como os álbuns que todos adoram, aqueles que realmente conectam as pessoas. E engraçado que nessa lista todo mundo citava o Kendrick Lamar, assim. Eu acho que é muito mais por conta da questão do regionalismo, assim, porque ele teve um impacto muito grande na questão da luta racial lá nos Estados Unidos, a crise de Ferguson, do assassinato dos jovens negros lá. Então, e volta para aquela coisa, tipo, a regionalização de alguns discos como clássicos, né? Eu acho que ele é um clássico. Eu vi que ele refletiu muito aqui, por exemplo, trabalhos do Emicida, trabalhos do Rashid. Teve uma porrada de rapper que já meio que deu uma absorvida disso, sabe? Eu acho que talvez nem tanto na parte estética, assim, mas na parte mais Da lírica poesia, de trazer esses assuntos. É que eu acho que também tem outras coisas que fazem esses temas aflorarem, tipo, empoderamento da comunidade negra e tal. Então acho que isso, como sociedade, funciona na música. Acho que o Kendrick trouxe isso primeiro, mas não sei se ele é, tipo, o causador de tudo isso, sabe? Acho que outras coisas também influenciam, mas sem dúvida, assim, tipo, ele como porta-voz disso é incrível. É uma questão de timing, né? É. Às vezes, a questão do clássico. Tipo, eu vi aqui também o Racionais, sabe? Eu gosto muito, além do Sobrevivendo no Inferno, eu gosto muito do Nada Como Um Dia Após Outro Dia. Maravilhoso. Eu amo, assim, foi um disco que eu ouvi, eu aprendi muita coisa, foi um tapa na minha cara, assim, Ensina, de né? muita coisa, Eu acho que ensina muito. Um clássico tem muito disso, de te ensinar alguns Ensina. aspectos das coisas, né? E acho que era uma fotografia da época, assim, sabe? Mas no caso, Nada Como Dias Após Outro Dia, ele continua sendo, né? Ele é relevante até hoje, fala das coisas até hoje. Também tem essa coisa meio atemporal. Eu acho que o Kendrick, ele é isso também, né? Porque tem muito rapper também falando sobre a situação negra. Acho que o rap, ele também gira muito em torno disso, né? Você falar sobre a comunidade negra e todas as coisas que acontecem. Agora, acho que o Kendrick, ele veio numa questão de timing, assim, bizarro, onde aquilo era mais necessário do que nunca, assim, né? Então, acho que tem essa coisa da fotografia da época. Eu tô tentando achar aqui alguma coisa que seja polêmica. Olha aqui, ó. Um que tá Vou pegar dois aqui. Nelson Wave, do Alt J. Não, né? Ai, não piro, não. Cara. Não. Eu acho bem super valorizado, galera. Ai, tipo, gente. para. É que hypou muito na época. Hypou, foi puta hype ainda hoje, cara. Toca as musiquinhas deles nas baladas, a A galera galera ainda pira. É, pior que você nem vê muito essa estética hoje em dia. Assim, passou... Ele não trouxe herdeiros. E se trouxe, são herdeiros tão ordinários quanto ele, talvez. sabe? Pessoas esquecíveis, bandas esquecíveis. Passou o quê? Uns 5 anos já? Ele é de 2012, poxa. Então, acho 6 que- anos. Se você for ver, tipo, não é uma coisa que influenciou muito, tipo... Pelo menos eu não vejo tantas bandas... Acho que foi mais divertido, assim, sei lá. Influenciou Foi 35 fã. pessoas em algum grupo do Facebook. E foi.
AM Que do bad. Arctic Monkeys. Com certeza não. não. Puta merda. Ai, Um cara, clássico. eu vou te dizer que eu sinto que esse disco ele teve um impacto no grande público que nenhum outro disco de banda indie dos anos 2010 teve. Se é bom ou ruim, tipo, se eu gosto ou não gosto, eu acho que aí é outra pegada. Mas, porra, as músicas tiveram uma execução massiva. O Arctic Monkeys faz se eu não me engano, a Pitchfork fez uma matéria um tempo atrás falando sobre o reinado do Arctic Monkeys no Brasil. Que eles trazem muito mais fã do que lá fora. Então, pelo menos aqui, eu sinto que esse disco ele teve um impacto muito grande. Teve música tocou música deles nas novelas, sabe? Nossa, isso é bizarro. Isso é meio bizarro. Então, eu acho que ele virou meio que um disco do o jovem roqueiro. Talvez. Dá uma passeada de metrô, assim, pra você ver a quantidade de pessoas com aquela camisa do... Eu acho que ele conseguiu virar o headliner do Lollapalooza, tipo, Oficial. sabe? Essa coisa que a Gente, galera precisamos vai de um ver. headliner esse ano. Quem traz? Pearl Jam. Não, já foi. Já foi. Arctic Monkeys, tá. Tem que ficar revezando, assim. Eu acho que não sei como, né? Que nem tem o disco do Black Keys aqui na minha frente também. O Black Keys foi meio isso também, sabe? Eu vi... Mas não chegou nesse nível. Mas eu Exato. senti que o Black Keys conseguiu, tipo, ter um puta público. Acho que eles tocaram no Lola, chamaram Tá uma aqui, galera. inclusive, na lista, o Brothers do Black Keys. É esse que tá aqui atrás. Esse que tá aqui atrás. Eu acho interessante, mas não sei, pra mim é rock de roqueiro. Tipo, pra mim é um desenrolar Aquele do rock rock de suado. roqueiro. Que tem as paradinhas e canta só Rock vapor de voz, virilha, guitarra, assim. e daí volta a bateria. Deixa a mina chorando. Sei lá. Por que você me liga chapado? É uma derivação disso, assim. Uma derivação pra quem gosta. O novo pra quem gosta de Pearl Jam, pra quem gosta de AC/DC, sabe? Pra quem gosta de rock. É aquilo que os pais do futuro, eles vão recomendar pros filhos. Olha, isso aqui, no meu tempo, rock era bom assim. Isso que era rock de verdade. Eu acho que vai ser isso, assim. Sendo que Arctic Monkeys, tipo, eu amava. Aos 14 anos era, tipo, Eu a minha também. banda. Mas era, todo adolescente dos anos 2000 ouvia, assim. Cara, eu gostava muito. Eu acho o primeiro disco deles um clássico. Vocês concordam? O primeiro disco, como chama? Eu vou procurar aqui os nomes, porque eu já Tá na esqueço. lista. Olha, eu sou tão Whatever fã. You Say, blá blá blá. Esse Isso. mesmo. O foda pra clássico. mim é que, tipo, esse disco do Arctic Monkeys eu não acho um clássico. Eu acho, tipo, só um disco bom. Você tipo, acha o Unbug? Não acho nenhum disco do Arctic Monkeys clássico. E olha que eu ouvia pra cacete. Eu ouvi muito Sucker MC, vendo aqui agora, lembrando. Eu ouvi muito e gostei Nossa, muito. eu detesto. Mentira, eu odeio. não. Eu acho uma cópia do Unbug, assim, Será? eu acho esse Eu que acho é que é rock um- roqueiro. Não, para. É muito rock roqueiro. É que tem umas músicas muito... tá bom, eu entendi, é verdade. É rock roqueiro, mas tipo, no limiar, assim. Eu não consigo lembrar de nenhuma é. música desse disco. É o Hellcat Spangled... Reckless gente, Serenade. próximo. Adorei, tá? Mas o foda É pra mim, meio tipo, de isso. Arctic Monkeys e Black Keys da vida é que, tipo, eles estão requentando rock antigo, sabe? Tipo, não tem nada de novo na proposta. Tipo, não tem... Eu Mas odeio a estética da Alex Turner. tecnicamente, Eu odeio. Tudo isso que a gente tem dos anos 2000 é sempre uma requentação, cara. A gente vai parar nos anos 70, então, e só vai ouvir aquilo, se for por isso. Não, mas sei lá, tipo... Pra mim, o Franz Ferdinand do primeiro disco é mais clássico do que o Mas ele o ele Arctic tá Monkeys. requentando um monte, Tá. tá requentando o Gang of Four. Assim como o Strokes tá requentando o Television, sabe? Assim como o Arcade Fire tá requentando o David Bowie. Mas são discos fodas. Eu acho que ele se torna um clássico justamente por saber como aproveitar uma coisa que já existe, só que adaptar numa linguagem própria dele, entendeu? Sim. É que... Clássicos Eu acho que um clássico não precisa sei. ser um Não disco precisa ser. transgressor, inovador e tipo... Não precisa. Não existia nada disso aqui, olha, eu criei esse tipo de música, Do zero, sabe? sendo que nada se Eu criei a cria Vaporwave. real. Não, nada se Como cria. que é o disco do Macintosh Plus, não é? É. Ele é um É. clássico. Ele é um clássico no De um sentido que nicho. ele- Mas acho que De nicho. tem um cara antes. Um cara que fez antes dele. Com Mas a certeza. capa clássica, que é aquela capa do Sim, sim. rosto grego no fundo rosa e as coisas xadrez e futurísticas, é um clássico, sabe? Pro bem ou pro mal, sabe? Pra uma galera, pra um número X de pessoas.
É que é muito bizarro, porque você tem os clássicos mainstream, você tem os clássicos de nicho. Então você pode pegar, tipo, o Kanye West no Yeezus, que ele fez um negócio todo ousado, ele requentou, tipo, um Death Grips, tá ligado? Sim. Tipo, então daí a galera que curtia Death Grips foi ouvir o Yeezus e falou, porra, esse cara tá de sacanagem, tipo, Roubando ele tá a música. roubando. Só que ele tava trazendo pro mainstream uma coisa que ninguém trazia pro mainstream, e aquele disco... Não sei se ele já se tornou um clássico, mas eu acho que ele é, tipo, bem ousadinho, assim, Isso que sabe? a gente não falou nada aqui de clássicos do metal, por exemplo. Também. E é uma lista... Eu não vou nem começar a falar disso, porque, não. tipo, tá muito fora do Eu meu... fecho o olho, eu vejo o Master of Puppets do Metallica, pra mim, assim... Pode crer. E acho que o primeiro do Black Sabbath, talvez alguma coisa do tipo. Eu acho que a única coisa de metal que eu realmente conheço é Black Sabbath. Não, e não. tem hardcore, tem várias coisas Então, que, meu... punk, próprio pop, nossa, assim, verdade. eu vejo claramente, por exemplo, o Beyoncé auto-intitulado de 2013, como um clássico. Lemonade é um clássico do música pop atual. O 21 da Adele é Da outro Adele. clássico, disco mega premiado. Né? Sei lá. Taylor Eu Swift acho tem que clássicos? o 1989 da Taylor é um clássico, Né, é um tipo, clássico, o né? resto, tipo, foda-se o resto que ela fez, mas esse disco é o bom. Red eu acho que não, é um disco bonzinho de transição, mas é... Eu acho que eu gosto muito do 1989 real, assim, eu acho que é um disco legal. Tipo, eu acho que a Taylor tá ali, assim, tudo que Eu ela foi trocaria- depois foi totalmente, tipo, apaga, porque Eu ela é uma trocaria chata. pelo Emotion da Carly Rae Jepsen, Olha- facilmente. Clássico Mas por do que pop que isso é absoluto, muito bíblia hype do pop? pop, nossa. Eu abro ele assim, eu estendo ele em casa, rezo pra ele todos os dias. Amém, A Carly, galera vai volta. gostar pouco desse. Fechamos, Não, é. gente. Acho Definimos que sim. o... Não definimos. Chegamos a alguma coisa. Porque Não, acho que a gente existe- pode listar aqui. O tempo é um componente fundamental. A influência, o aspecto regional dele, político. nicho, né? Político. E o grupo a quem ele se direciona, não? Acho que são eu alguns acho que essa elementos. definição da Complex foi muito boa, assim, de talvez cada um vai ter sua definição vamos de unir clássico. a galera aqui. Eu disse Então é mais fácil a gente se comunicar com o meu clássico e o seu clássico, a gente estabelece alguma afinidade ali, uma conexão. Então acho que essa definição funciona bem, assim. Acho que a gente pode encerrar isso com uma frase clássica de um grande pensador, que é: falta uma banda que una todas as tribos, Nossa, como verdade. foi o Nirvana. Grande clássico de todos os O tempos. grandíssimo. O clássico dos clássicos, no caso. Bora pro Não Paro de Ouvir? Não para de ouvir. Não paro de ouvir. Bom, gente, a gente tá começando aqui a segunda parte do programa. Agora a gente chegou no Não Paro de Ouvir. Elô, conta pra gente, o que é esse bloco? Não paro de ouvir é o bloco onde cada participante desse lindo programa recomenda um novo disco ou música que não para de ouvir. Uma musiquinha. Uma musiquinha. A proposta é que sejam apresentados trabalhos recentes lançados no último mês ou semana. E qual que é a sua recomendação, A Elô? minha recomendação, eu não sei se foi no último mês, mas eu acho que foi Foi no último foi, mês. né? O Tônus do Carne Doce. Ai, que delícia. Ai, ai, ai. Eu gostei muito desse disco. Eu não tinha uma relação super assim com Carne Doce, que eu ouvia tudo, amava. Tipo, gostava de Eu algumas. sou uma beat deles. Você ama super. Qualquer coisa que eles lançam, se a Salma soltar um peido no microfone, eu falo 10 estrelas. Então, acho que a galera tem muito essa relação com Carne Doce, tipo, de vangloriar, assim. Eu não gosto nunca dessas relações com qualquer coisa, assim. Mas daí eu fui ouvir meio... Porque eu não gostei, vou ser sincera, eu não gostei da identidade visual do disco. Mentira! Eu achei a capa Você maravilhosa. gostou? Aquela bunda arregaçada. Como é que É chama aquela verdade. calça? É arrastão É um arrastão meio, neon né? ali, porque eles usam luz negra. É, mas daí ele faz essa coisa que parece que é uma corda, né? Que tá segurando um coiso. Eu não sei, eu não gostei, assim, que saiu o clipe primeiro que... Eu tô usando isso nesse exato momento Eu aqui, estou com gente. esse look. Vocês não estão vendo aí, vocês estão ouvindo, mas eu tô usando exatamente isso. Olha pra capa do Tônus, imagina minha bunda assim, empinada É a sua com isso. bunda. Eu acho legal porque traz toda essa coisa que daí no show ela usa e daí ela ela arranca, ela rasga. rasga. Eu gosto disso, eu não posso falar que eu não gosto disso, mas eu não sei, esteticamente, assim, visualmente, não amei. Mas o disco eu gostei, assim, não todas
as músicas, né? Que todas eu falo, caralho, amei demais. Você, com certeza, todas. Então, era o que eu queria falar, mas eu escrevi o texto do disco, de Pode apresentação. crer, Foi eu que escrevi. que fofo. Porque eu conheço a banda desde do início, assim. Então eu gosto muito. E não é porque, tipo assim, são amigos. Eu realmente gosto. Porque se eu não gostar, você vai falar, tá uma merda, sabe? Mas esse disco me pegou porque é uma fuga do que eles já tinham. Porque o anterior, o Princesa, ele é um disco mega provocativo, intenso, super. sabe? E esse disco, ele é mais low vibes, Ele é assim. muito calminho, Mas ele é eu tão amei. forte, tem umas músicas ali, assim, que a primeira vez que eu fui ouvir, eu lembro que eu escrevi pro Macloys, assim, e falei, meu Deus, a Salma aqui me derrubou, saca? Então... Ela arrasou, as letras estão muito lindas, mas eu gostei mais do Princesa porque ele tá mais calmo. Não porque eu acho que, sei Não, mas lá... você gostou mais do Tônus ou do Princesa? Eu gostei mais do que o Princesa. Mais do que? Entendi. Exatamente porque tá mais... Não que eu não gosto dessa coisa raivosa, tipo, acho foda. Acho que também pro momento que ele foi lançado foi foda. Os shows eram fodas, tipo, tudo muito foda. Mas eu gosto muito do jeito que ela conseguiu falar coisas muito fortes, mas de um jeito calmo, sabe? De um jeito relaxado, de um jeito, tipo... sei lá, muito delicado, Porque assim. eu só sabe? gosto assim. Nossa, eu fico cantando isso uma semana É inteira. muito bom. O começo dessa música é muito bom. Os E eu nem gosto, gente. Eu sou virgem. Eu nem sei o que tem nessas letras. Eu desconheço isso. Desconheço. É sexo que diz? Sexo. E eu gosto do Irmã, sabe? Ai, sei lá, Ai, daí linda. pega muito, sabe? Eu tenho irmã mais velha. Tipo, pega muito, sabe? E é até a última Tônus. música, Golpista. Tipo, todas as músicas são muito bonitas. São lindas, então eu gostei. E foi muito surpreendente pra mim, porque eu não sou muito de, tipo, sei lá, não que eu não sou muito de Carne Doce, mas eu nunca me apaixonei, assim, por uma música do Carne Doce. Eu sempre achei foda. E eu sempre gostei do show do Princesa, que eu fui várias vezes, e eu gostei. Mas eu falava, foda. Tipo, mas daí nesse eu tava. Até porque daí eu vi a capa e falei, ai, gente, tipo. Eu vou será? defender essa capa até o fim. Mas Eu vou tudo comprar bem. a camiseta e vou dar pra você. A capa Eu vou do dia. usar, porque é foda, não tem problema, eu vou usar. Nick, sua recomendação. Bom, hoje eu vou de The Internet com Hive Mind, Olha ele. que eu não sei se foi lançado nesse mês ainda. Foi, mas tem uns foi. 3 semanas, eu acho que saiu. Então, pra mim, eu não sei, acho que nesse podcast é meio que pregar pra convertido, porque eu acho que quem vai ouvir já conhece. Mas se você ainda não ouviu, por Mas favor... no futuro, no ano de 2018, as pessoas vão ouvir esse podcast e vão falar, nossa, que banda é essa? Que clássico é esse? Por favor, dê a chance. E no momento é o melhor disco deles, porque Concordo. eu acho que a cada disco eles vão evoluindo um pouquinho cada coisa. Tipo, o primeiro ele já é muito bom, mas o segundo melhor, o terceiro é melhor ainda. E daí, sei lá, tem uma coisa também de... que entre o tempo do segundo e o terceiro, cada um foi fazer seus projetos paralelos. Não, mas esse é o 4º disco deles. É verdade, esse é o quarto. Mas eles tiveram esse gapzinho pra fazer cada um suas coisas, né? Acho que Sid foram os lançou um 2, disco 3. maravilhoso, o Steve Lacy produziu uma porrada de coisas, produziu a Ravin Lenae, produziu a Kali Uchis, aí voltou pra banda, né? Ele produziu a própria Sid também. Inclusive, acho que foi ele produziu uma faixa do disco do Kendrick, né? Do último. Não sei. Eu sei que ele vai estar no novo do Blood Orange, saiu o tracklist essa semana, assim. E daí foi meio que isso, assim, cada um foi produzindo suas coisas, daí eles voltaram pro grupo com um monte de coisa nova, inclusive tem... Não é só a Cid que canta agora, tem mais gente cantando. Ele canta bastante, É. compõe bastante. Então, tipo, isso eu achei foda, assim. Sabe o que eu achei legal? Que ele é um disco... Ao mesmo tempo que as músicas são muito poderosas, ele é um disco mega despretensioso. Sim, Parece assim que a galera se reuniu no final de semana numa fazenda e foi fazer um disco. Falou, tá aqui. Tem esse Sabe? sentimento mesmo. Não tem uma... Ele não é um disco que você fala assim... A faixa 1 encaixa com a 2, com a 3, com a 4. Cada faixa parece meio que isolada. Só que quando você ouve, você fala... Ai, que vibe legal. Parece que tá tudo tipo numa harmonia. Todo mundo fazendo uma coisa só. aquele disco que você dá pra você dar um play na festa e deixar tocando, sabe? Tipo, Exatamente. Deixa tem aí. os seus momentinhos diferentes ali, tem Ligou uma o hora... carro, deixa ele tocando, sabe? Sim. Bem good vibes. E você, meu anjo? Bom, a minha dica é o Ansiedade da Cidade, que é o 3º álbum de estúdio da banda gaúcha Catavento. Eu tô
apaixonadíssimo por esse disco. É? Eu acho ele meio absurdo, porque eu não gostei do Catavento no primeiro disco. Eu achava que era meio cópia do que tinha lá fora. No segundo disco eles colocaram mais letras em português, eu achei isso bem legal, que mudou o estilo de escrita deles, mudou a pegada, foi pra uma coisa mais dream pop, psicodélico. E nesse disco é uma loucura, assim, porque uma hora você tá tocando um rockão meio sujo da galera, assim, dos brother, e de repente você vai pra uma vibe jazzinho ali, comportadinho no fundo do quarto, uma coisa meio King Cruel. Eu acho que tem muito dessa... Não que eu não acho legal, assim, o Popoto, meu amigo da raça, que me mostrou, ele, não para de ouvir esse disco, não sei o quê, do Catavento, sabe? E eu fui ouvir, eu acho que tá um pouco essa onda que, não sei se é começo do King Cruel do Oz, assim, que também é Marrakech, sabe? Uma onda dessa pegada meio gringa de uso de sax. O saxofone voltou gostoso, o saxofone voltou. E é um instrumento legal. Porque assim, como é uma banda grande, são, sei lá, 7 integrantes. É boa galera. Você sai daquela coisa de só a guitarra, a bateria e o baixo, saca? Você percebe, e eu tava ouvindo ele hoje de novo, você consegue perceber a nuance de cada instrumento. E ele é um disco meio lo-fi, assim. Em geral, você tem uma dificuldade de captar, você tem que estar com o ouvido lá no fundinho pra tentar perceber isso. E nesse disco não, você consegue perceber todas as ondulações das faixas, sabe? E eu gosto que ele tem uma coisa meio do Bulgarins, assim, de condensar algumas faixas tipo assim, fazer 2 faixas em uma. Então às vezes você tá curtindo e daí a faixa muda do nada e é meio que uma surpresa, você fica caminhando assim, tá, pra onde que eu vou agora? E todas as músicas meio que me prendem, sabe? E ele tem também um teor político que não tinha nos outros discos. É meio bobinho, às vezes é meio limitado no que eles dizem, porque a rima deles a poesia deles ela é meio cíclica, sabe? É um estrofe, 2, e daí volta e fica mais... Porque ele tem esse aspecto meio de mantra, né? De tipo, a letra compõe, ela é trabalhada em paralelo com a melodia, então ele forma uma coisa única. Só que eu fico ouvindo, assim, quanto mais eu ouço, mais parece que eu tô dentro desse disco, assim, tô percebendo umas nuances. A própria capa dele é uma coisa que meio que define muito o que ele é, porque a ilustração, que por sinal foi feita por um dos integrantes da banda, não lembro qual, mas todos os singles estão meio que representados nesses desenhos ali. Então, tipo, da capa até o último verso tem alguma coisa ali que te prende. Então, assim, puta disco foda pra caramba, sabe? Gostei pra caramba. Vou ouvir mais, eu não mergulhei nele, assim. Eu ouvi algumas... Tem não vou falar isso porque é muito deselegante, mas tem uma coisa meio psicodelia, assim, tipo, que é do Bulgarins, uma coisa... Sim, tem isso. Que não é minha praia, sabe? Então daí eu fico um pouco... Você é evangélica, né? É que você, querida. É difícil. Você gosta do coro da igreja cantando com você. É apenas isso. É difícil. Me respeita. Mas eu vou tentar mais, tá? Ouça. Tá bom. Bom, gente, agora a gente entrou no terceiro bloco do programa, que é o bloco Você Precisa Ouvir Isso. Nick, conta pra gente o que é esse bloco gostoso. Bom, nesse bloco cada participante vai recomendar um disco, música, documentário ou livro, alguma coisa, né, centrada nesse universo musical. Só que dessa vez não precisa ser tão recente. A gente vai corromper isso também. A minha recomendação é o Alive 2007, que é o primeiro disco ao vivo do Daft Punk. Ele é meio que funciona como um compilado de tudo aquilo que o Daft Punk tinha lançado até 2007. Então ele tem o primeiro disco do Daft Punk, que é Homework. Ele tem o Discovery, que é o disco que tem o One More Time. Tem tipo uma porrada de singles muito poderosos. Talvez seja o disco que a galera mais conhece. É um clássico. Esse é um clássico. Esse é um clássico. É um clássico. Nossa, eu lembro de eu novinho, acho que eu tinha uns 11 anos. Eu ia pra praia no litoral do Paraná e, tipo, só dava Daft Punk, assim. E eu lembro aqueles clipes também que veio que era uma animação, né? Foi foda pra caramba. E eles tinham acabado de lançar o Human After All. Então, o legal desse disco, eu uso esse disco pra malhar. Na academia ele é maravilhoso. Porque como ele é contínuo, ele, tipo, cada música vai meio que se entrelaçando na outra. E eles fazem meio que um pupurri. Então, às vezes tem uma música, são um compilado de 3, saca? E eu acho que esse disco, ele tem uma energia... Eu tava ouvindo Across the Universe, que é o disco ao vivo do Justice. Eu ia falar isso do Justice, que eles... Todos Só que os eu discos senti que esse lançam. disco dele é meio ruim.
ele envelheceu mal, assim, eles dão umas pausas, eles tentam fazer uma teatralidade que não funciona direito. E esse do Daft Punk, eu falo, caralho, ele é muito bom, assim, ele tem 10 anos e ele tem uma pegada muito forte, que ele começa numa vibe meio disco, aí ele vai pra uma tecneira frita, assim. Eu fecho o olho, assim, eu vejo aquela galera de óculos escuro. Tá de noite, gente. Não sei porque que essa galera tá usando óculos escuro. Mas estão lá dançando, fritando loucamente. Todo assim. mundo de branco. Todo mundo de branco dançando. E é legal porque você percebe os instrumentos e você percebe como eles costuram cada sample em cada música, assim. É um disco, acho que ele tem 1h30, quase 2 horas de duração, assim. É um puta set, né? E, sei lá, eu redescobri ouvindo ele, assim. E ele tem uns... Eu acho que ele é melhor do que o último disco deles, o Random Access Memories. Eu acho que esse disco é, tipo, melhor do que isso, sabe? Porque ele é um batidão selvagem muito louco. Eu acho que ele resume bem o que... Se você nunca ouviu o Daft Punk, eu falaria, você é louco. Você não deve estar ouvindo nem o nosso podcast, você é louco. Onde você tava nos últimos 20 anos? 20 anos, né? Porque todo mundo ouviu o Daft Punk em algum momento. Então eu ia falar... Se você nunca ouviu o Daft Punk, ouça o Discovery, porque é um disco... Nossa, ele é preciosíssimo, assim. Ele vai do disco ao R&B e mais uma pegada de clássico, mas principalmente ouça esse disco, porque eu acho que ele é uma puta representação de como trabalhar um disco ao vivo de música eletrônica, que é uma coisa, às vezes, muito fria, ou muito distante, muito pronta só pra aquele momento, pra galera que tá lá no palco. Eu acho que ele é um disco que ele tem essa atmosfera ao vivo e que funciona demais, tipo assim, ouvindo hoje. Nick... Conta pra gente, o que você não... O que a gente precisa ouvir? Bom, eu vou trazer mais um disco aqui, um disco de 2010. Ai, que disqueiro. Muito. Eu sou muito musical. Na verdade é um disco do El Trio de Omar Rodrigues Lopes, que é um dos caras do The Mars Volta, que chama Ciência de los Inúteles. É The Drive-In também, né? Sim. Banda que toca no Brasil em festival que só será anunciado aqui se patrocinar a gente. Exatamente. Então, cara, esse disco... Eu não sei se quem tá ouvindo conhece as aspirações do Omar, mas, tipo... Eu não conheço. Eu também não. No The Mars Volta ele faz uns rock muito louco, progressivo e tal. Só que ele tem, tipo, 1 milhão de outros projetos. E nesse ele faz um rolê mais folk. E daí ele chama uma cantora mexicana que chama Ximena Sariana. É da Luz Clarita? Exatamente. Eu descobri esses dias, eu fiquei tipo, o quê? Que a mina que fez Luz Clarita tá nesse disco? E assim, ela tem uma voz incrível, isso que é legal, tipo... Incrível. E casa muito bem essa onda mais psicodélica dele. Só violão. Você sabia que eu confundo o Omar Rodrigues Lopes com o John Frusciante? Porque eles têm uns discos... Eles têm um disco junto. Eles têm, foda. né? E eles têm uma vibe meio guitarras, tipo assim, os sons ambientes experimentais na guitarra. E às vezes eu fico pensando, esse aqui é de um ou esse é de outro, sabe? Eu fico confuso. O Omar fez mais coisa legal. Melhor que Red Hot Chili Peppers. Nossa, a gente podia fazer um programa só pra falar mal do Red Hot. Para! Tem umas coisas que eu gosto. Fazer anos 90 é boa, vai. Meu, eu ouvi bastante. Assim, não ouvi pra sempre, mas eu ouvi. E você recomenda qual disco dele? Ciência de los Inúteles. Eu anotei aqui, porque depois nunca ouvi. Eu recomendo La Casa de Papel. La Casa de Papel. Olha ele. La Casa de Papel. Então, e ele é um disco folkzinho também. Tem tipo folk, jazz, música experimental. Quantos discos tem desse projeto, você sabe? É que na real, tipo, o Omar Rodrigues, ele é mega prolífico, né? Ele produz pra caramba. Tipo, no ano passado... Só no ano passado ele lançou 37 discos, Ele lançou 37 Como discos. você sabe de tudo isso? Você é tipo uma enciclopédia. Eu tô inventando, Ele é uma enciclopédia ambulante. Ano passado ele lançou 37 discos, uns 12 EPs e mais de 75 clipes. Gente, é um cara que produz muito. Ele é um músico, Não, um mas artista. teve um ano aí que ele fez tipo um 7. Que isso? Gente. Eu chorei 7 vezes. Que é falta de família? Falta do quê, né? Eu fiz 7 miojos, viu? Não, é muito. Capricorniano. Repete o nome dele, então, do projeto? El Trio de Omar Rodríguez Lopes. Olha só. Vale muito a pena, gente. E você, Lu, vai indicar o que hoje? Eu tô ouvindo... Eu decidi falar que eu estou ouvindo muito.
Assim, eu e Isabela Yu, a gente faz a revista Balaclava, pra quem não conhece. Estamos aqui, ó. E temos tem aqui alguns exemplares. Nossa, tem vários exemplares, que vários. babado. A gente tá distribuindo pra todo Exatamente. mundo que vem pra cá. Nossa, por favor. Ó, gente, você que tá ouvindo em casa, eu tô mostrando aqui, ó, no microfone pra vocês. Gente, a gente tá lendo aqui. Mas enfim, daí esse ano a gente foi num festival cobrir pra revista, que foi muito divertido. A gente foi É pra da Nova inundação? York. Que é? É o da inundação. É da inundação. Ah, que o primeiro dia No do primeiro festival dia. foi cancelado. Foi um absurdo. Ok, A tem gente uma não viu do história Alipa. off-topic pra te contar disso depois. É, tá bom, quero ouvir. Mas enfim, daí a gente foi pra Nova York, a gente foi no Panorama, no festival, e eu vi o show da mulher que eu mais amo na minha vida, que é a Cisa. Maravilhosa. Eu amo, gente. Poderosíssima. Então, assim, você precisa ouvir o Control da Cisa, porque daí eu vi o show, eu fiquei emocionada. Boatos Todo mundo cantando. O quê? Não. de que ela vem pro Brasil Quando? no próximo Quando? ano. Meu, ela Quero. precisa vir. É. Ela é maravilhosa. Pô, tem muito cara de Lola, né? Então, não quero dizer nada, mas tipo, boato. Gente, eu tenho um amigo que trabalha na produção de um Trabalha grande ali. festival. Boatos de Vai que ela sair pode no Insta do vir. Flash lá no Twitter dele. Mas então, ela é muito babada, eu gosto muito do jeito que ela canta, que é tipo pop, mas ela tipo, tem uns versos que ela canta de um jeito um pouco diferentão, assim. E o show é muito legal. Tipo, tinha muitos tipos de gente diferentes, assim. E foi interessante de ver todo mundo cantando, uma galera mais velha, uma galera mais nova. E ela é super simpática. E sei lá, daí me apaixonei ainda mais por ela. E ela faz umas, tipo, as como fala? No telão, assim. Projeções. Né? Projeções, exatamente. São super meio descoladas, assim, enfim. E daí fiquei com muito isso na cabeça. E ela faz umas músicas com o Kendrick. Daí eu fiquei só, tipo, fuxicando. E a música da Rihanna, né? Tipo, o single do Anti foi escrito por ela. Consideration, também. né? É dela, A essa faixa música. de abertura. E ela é muito babada. Tipo, eu li várias entrevistas que ela super se arrepende de ter dado essa música pra Rihanna. Porque é uma música muito foda. Eu acho ela maravilhosa. É maravilhosa. Só que, sei lá, tipo, ela apresenta essa música. Tipo, a Rihanna falou, cara, eu vi uma música sua dela. Não, eu tenho uma outra pra te apresentar dela. Não, mas eu quero aquela. Esta. Dela, tipo, vai falar É não Rihanna, pra Rihanna. gente. E Ninguém ela fala deu. não pra E ela, Rihanna. tipo, se arrepende até hoje, assim. Kleber, muito tira linda. sua roupa. Sim, Rihanna. Rihanna. Sou seu. Sou Bad seu. Gal. Mas enfim, amo. E segue ela no Insta, então. Minha recomendação é essa artista por completo. É um cristal do R&B. Desliga o som. No bloco de Ziga o Som, a gente vai criticar em conjunto ou isoladamente algum acontecimento da semana. Pode ser uma notícia ruim, um disco ruim, um acontecimento que em nada contribuiu para o mundo da música. E eu trago aqui uma crítica, eu acho que eu acho que ela é bastante válida, que é a questão de vendas de ingressos no Brasil. A gente já paga muito por ingresso de shows aqui no Brasil. A gente não paga só o preço do ingresso, que é muito caro. A gente paga a taxa do site, a gente paga a taxa da entrega, a gente paga a taxa da tia Joaquina da limpeza, a gente paga a taxa do seu Manuel da confeitaria e tudo junto incluído nesse ingresso. O que acontece? Você que é fã de música, você que gosta, o que você faz? Você compra na primeira semana, porque você é apaixonado por música, você quer estar lá, eu quero estar lá na frente, eu vou ser a pessoa que quando tipo, a portaria abrir, sei lá, 11 horas da manhã num festival, eu vou estar lá. Aí, faltando um mês pro festival, 2 meses pro festival, não vendeu. Por quê? Porque é muito caro. Porque o povo brasileiro tá fudido por causa da crise. O que o festival faz? Ele começa a criar essas promoções. 2 por 1. 2 por 1. É um absurdo. Ou promoções especiais de... Dia dos Pais. Aí a gente faz num show do Father John Misty. Aí a gente vai fazer uma promoção de tipo, leve seu pai e leve... Eu acho isso muito golpe. Porque, tipo, é um desrespeito absurdo com o fã. O fã que tá, tipo, a pessoa que realmente quer... Eu entendo, gente, a gente vive num mundo capitalista. Eu sei que não é fácil trazer um artista pro Brasil, mas isso é um puta despreparo. Eu acho que dá pra muito fácil você lucrar e você ter, tipo, um público cheio aqui. Com ingresso a um preço mais barato, a um preço mais acessível às pessoas que vai todo mundo, entendeu? Fora que...
Tem a grana do patrocinador que tá entrando ali, que a gente sabe. Então, é um descaratismo. Eu acho que os preços, ou você mantém o mesmo preço, tipo, eu não tenho problema assim, no começo você falar 2 pelo preço de Ou um. mantém o lote também, sabe? Sei Exato, lá, cria um lote promocional ali, mas tem também o golpe do lote promocional dos 25 ingressos, sabe? Tem o lote promocional. Ou você, não sei, é difícil mesmo, né? Vendo pela Balaclava, é foda você conseguir manter a venda e conseguir bancar tudo, né? Tipo, tá todo mundo em crise, então, com essa questão dos patrocinadores. Mas tipo... aí é culpa da Balaclava, que em novembro vai fazer 10 shows, um a cada final de semana. Não, nem me falha. E aí tipo, eu só tenho metade eu só tenho metade de um rim aqui, gente. É isso, é oportunidade, né? Você vai deixar de trazer uma banda, daí você fala, não, vamos trazer. Daí, sei lá, é foda, né? Pra todo mundo. Mas é que é muito chato. A gente vê, né? Tipo, do Radiohead, tipo, não, 2 por 1, gente, aproveita a oportunidade. Tipo, é chato pra quem já comprou. No dia tinha 7 ingressos por um, assim, num peixe urbano da vida, sabe? Tem esses pacotes, sabe? O ingresso tá lá no meio. Você pega uma hospedagem, o avião e não sei o quê. E tem mais, a gente preparou um combo aqui de 25 ingressos pra você e sua família inteira. Eu fico puto. Porque, tipo assim... É muito barra mesmo. É Por muito que você só não diminui, sei lá, né? Torna acessível, repensa. Mas você tem que repensar, acho que é isso, assim. Você fala assim, nossa, tá caro. Tipo, como que a gente vai, sei lá, pensar em uma solução pra conseguir vender mais ingressos? Exato. Sei que eu acho que, tipo, uma vez que não vende, a galera não quer ver, tipo, show vazio. Tipo, acho que não é interessante nem pro músico que, sei lá, tá vindo de fora. Então, mas você percebe que é uma estratégia desorganizada desse começo? Sim, completamente. Mas eu acho que é uma coisa, um medo do produtor, do músico chegar lá e o show que ele produzir vai estar vazio. Eu lembro do Arcade Fire foi ano passado, né? Foi. Eu lembro, rolou o boatão, todo mundo, a gente que trabalha com isso, a gente sabe que quando não vende um ingresso de um show. E aí começou, tipo, a surgir muita promoção. E era todo final de semana uma promoção diferente. 50% do ingresso, não sei o quê. Eu fico muito puto porque, tipo assim, o cara que é o fã de verdade, ele comprou lá no começo. Ele vai comprar o primeiro lote, assim. E eu acho de um descaratismo tremendo. Então, assim, o objetivo desse... Não é questão da gente discutir, é só qual que é a base disso aqui. O objetivo desse bloco é a gente falar de um problema que a gente não gosta, que a gente tá puto com isso, e essa é a minha crítica. Pelo menos se fosse retroativo, né? Tipo, se você ganhou, você me dá um desconto primeiro, pra um outro show da sua promotora, sabe? Olha, beleza, você já comprou esse ingresso na íntegra aqui, eu vou te dar, sei lá, uns 10% ou 15% de desconto pra um outro ingresso que a gente vai produzir de algum outro show. Me contenta com alguma coisa, não me faça de idiota, sabe? Não, é isso. Mas é verdade, é justíssimo. Eu tô indignada com o meu Brasil. Chega, gente. Basta, muda, Brasil. Pra mim já deu. Mas, eu trouxe um outro que a gente conversou aqui, que é um pouco, não polêmico, mas é mais tricky, que é a questão da divulgação de line-up falsos, assim. Que é engraçado, é divertido. Eu rio. Você ri. Mas assim... Eu compartilho. Compartilha. Eu minto. Não tem problema nenhum. Na verdade, eu posso ser honesto. O quê? Você criou, você fez. Vários do Lollapalooza. Eu já viralizei. Não, do Lollapalooza é mais sossegado. Fiz vários. Mas, do Bala Fest é muito barra, porque a galera acredita pesado. O do Bala, eu só invento... Olha, parece que vai vir uma banda X, daí eu marco Balaclava. Tudo bem, isso não tem problema. Até porque sou eu que faço as redes sociais, então eu que vejo. Mas assim, a galera ficou compartilhando esse pôster, tipo assim, eu via nos comentários, assim. Foi pesado. Gente, é verdade, um cara virava e falava assim, é verdade, eles confirmaram essa informação. Espero que venha. Tipo assim, vai ter que vir, eu né? Sei onde você trabalha, @balaclava. Tipo, é muito pesado. Me dá muita ansiedade, assim, sabe? Que eu falo, mas você não pode, você não pode falar sim ou não. Tipo, é uma questão... Você simplesmente não pode, sabe? Então é muito barra, assim. Então, gente, o The War on Drugs vem sim pro Brasil, tá? A Elô tá confirmando, o post que circulou é real. Não, gente, o negócio do último, aquela festa que acho que a Popload deu que ia vir The Drums, e uma galera comprou o ingresso, falando, nossa, caralho, The Drums. Sério, pro The Drums? Uma galera comprou ingresso pra ver The Drums. É porque eles fizeram o show deles é bem legal, por sinal. Diga-se, eu gostei bastante. Eu era fãzinha, assim. Ai, gay, o vocalista falou, esse é pra todos os homossexuais. Eu levantei a mão assim, sou eu, viado. Foi maravilhoso. Falei, nossa, melhor show. Sai daqui, Exília Banks, chutei elas. Mas, tipo, não imaginava que eles tinham realmente esse peso. A galera assim. comprou, sei lá, tipo assim...
umas pessoas, não sei dizer quantas, mas umas pessoas comprando. Aí você fica meio tipo assim, você não precisa devolver, porque nas nossas páginas oficiais a gente nunca divulgou, sabe? Fala assim, não, mas você precisa devolver. Tipo, pô, sei lá, Mas será foda, que não né? é Meio também tricky. um pouco a ignorância da pessoa? Mas é totalmente, Tipo, totalmente. vai pesquisar, Tipo, você vê, sabe? tipo assim, Como nossa, assim, cara? vamos ver se a Balaclava, tipo, compartilhou, sabe? Se é real, assim. Como diria Mas Donald é Trump, foda. é fake news. É, Fake fake news, news, é tipo a era gente. do fake news, né? Dá uma Pesado. olhada. É porque assim, eu acompanhei tudo isso no grupo, e aí assim, alguém falava, que banda vem? Alguém sabe alguma banda vem? Aí Daí compartilhava alguém compartilhava o post, sei lá, Ai, assim, que dó. está 100% confirmado. Era filha da puta, né? Não, e tinha quantas bandas? Milhares de bandas. Tinha. Você pensava, vai ser na áudio um dia. Tipo, gente, não vai não dar. vai, gente. O festival vai começar às 6 horas da manhã. Tipo, lá, áudio tal dia. Tipo, 20 bandas. Tipo, Não, e precisa ter todo mundo 10 já viu palcos, as edições sabe? anteriores e sabe que é uma coisa mais reduzida. É. Tipo, não É que tem nesse caso 300 bandas. no caso desse do Balaclava, teve o lance de que, tipo, veio muita banda do Fauna, do Fauna, né? Então, tem esses festivais. Então, nos tipo, a outros galera países. meio que usou disso. Foi. É justo, na real, não é que a É. galera tá chapando, até porque o Porque Warpaint a galera foi, conhece qual realmente que é a era, estrutura do anunciou, selo, sabe qual que é a é. pegada do selo. Aí, olha, no Fauna tá rolando isso. Então é sinal de que vem pra cá. É sinal, Mas é pode, sinal que pode vir, não pode que vir, vai vir. é, Pra mim então. vem, gente. Eu compartilho como vem. Pode comprar, gente. Compra. Assim, eu dei graças a Deus que todo mundo que mais pediam era o Warpaint e, tipo, era o verdadeiro, tá Eu tô ligado? decepcionado, porque eu acho Deer Hunter melhor do que o Warpaint. Ele ficou E era abaixo. Headliner e Warpaint. Eu tô Mas o Warpaint é muito babado. Eu tô indignado. Eu não vou. Nossa, não, eu já comprei. A louca comprou. Eu comprei na primeira hora e fiz Então vamos fazer um 2x1 pôster agora, fake fudido. Vamos Nossa, fazer, eu vou ficar subir lá. muito. Semana que vem, na próxima edição do podcast, eu vou vir aqui reclamar do Balaclava. Tá bom, combinado, então. Fechamos, gente? Fechamos, acho que sim. Então, galera, obrigado você que acompanhou a gente nessa primeira edição. A gente quer saber, gostou? Não gostou? Achou uma merda foda? Fala, gente, parem de falar, pelo amor de Deus, eu vou dar dinheiro pra vocês nunca mais Eu gravarem aceito nada. dinheiro. Aceito. Lembra quando ofereceram dinheiro pro Weezer parar $1 milhão? Aceito, $1 milhão. Mas pra você que gostou, acompanhe a gente nas redes sociais. Você vai encontrar nossa página no Facebook, o nosso Twitter, o nosso Instagram, com todos os links pra você ouvir no seu feed, no seu RSS, certo, Nick? Certo, se quiser mandar um recadinho também, mande nas redes sociais, porque por enquanto a gente não tem e-mail. Exatamente. Vamos falar sobre manda música, é só DM. procurar em todas as redes sociais e contar pra gente. A primeira edição do programa a gente quer saber, olha, muda isso, achei que podia ser de outro jeito. A gente quer ouvir vocês e saber o que vocês gostaram ou não. Sim, por Elô, favor. muito obrigado pela sua participação. Claro, adorei. Divertiu-se? Achei babado. Sim, muito. Me diverti Nick Silva, muito. o nosso editor maravilhoso, cuidou de todo o projeto, criou o projeto. Gostou? Arrasou. Cara, gostei muito, tô ansioso pelos próximos já. Melhor que o Pasquinde? Pô, bem melhor. Toma no cu, Pasquinde. Que isso, olha ele. Gente, as pessoas podem mandar ideias de pauta, isso seria Podem, divertido podem. também. A gente vai ignorar todas porque a gente já Com tem uma lista por certeza, a 2 gente já anos, tem. mas a gente finge que aceita. Para, tudo Se quiser bem. mandar ideia de convidado também, pode mandar. Exato, Isso é gente. Quem legal. vocês gostariam de ouvir aqui? Quem vocês gostariam que a gente entrevistasse? Certo? Então, gente, um abração. Ah, vamos falar os nossos Twitters, nossos Instagrams? Ah, sim. Alô. O meu, eu só tenho Instagram, eu tenho um Twitter. Olha eu, agora eu falei isso. Eu tenho um Orkut. Eu tenho um endereço no Mirk. Eu tenho um Twitter não utilizado, não preciso ir lá. Eu tenho um Instagram que é o @elocliver. Que é maravilhoso. Gosta? Gosto. Obrigada. Nunca entrei. Não te sigo. Nem sei quem é você. Ai, ai. Repete, por favor. @elocliver. Você vai encontrar esse link gostoso no post do nosso podcast. Amo, pronto, mais fácil. Nick, Bom, me segue lá no Twitter se você quiser ver meus RTs, porque eu não ando escrevendo muita coisa, mas eu dou uns RTs legais, geralmente esquerdalhando coisas. É Nick_Silva. Tá bom. E Gente, o você? meu é no xvideos.com/cleberfac. ele. Você pode me acompanhar no Miojo Indie, no Twitter, no Facebook ou no próprio Instagram, Cleberfac. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, gente.
Esse podcast foi editado por Nick Silva.